pessoas, quando elas verem você crescendo, você sendo livre emocionalmente, espiritualmente, desenvolvendo força espiritual, aprendendo, evoluindo, crescendo, elas sempre vão tentar arrastar você para a medida delas. Então, se elas não estão buscando esse crescimento, elas vão tentar te ajustar ao molde delas. Quantas vezes você já se deparou com a necessidade de se quebrar para caber em lugares, ambientes, relacionamentos que exigem de você alguém que você não é? Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de romper esse ciclo da necessidade de se quebrar, de se refazer para caber em lugares, relacionamentos ou até mesmo esses ambientes que exigem de nós uma mudança. Não só uma mudança interna, mas também uma mudança superficial. Hoje eu quero trazer algumas ferramentas que podem te ajudar a quebrar esse padrão da necessidade que muitas vezes nós temos de se encaixar em lugares, forçar relacionamentos, forçar situações ou circunstâncias para ser aprovado, para ser validado. Eu quero falar também do perigo que nós corremos de se quebrar para caber nesses relacionamentos, de o quanto é prejudicial para nossa mente, para nossa psique, tentar se ajustar o tempo todo ao molde de outras pessoas. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que nós tentamos ser amados por alguém, forçamos ser amados e ser aceitos, menos nós somos aceitos, menos nós reconhecemos amor nas pessoas que estão ao nosso redor. E parece uma ironia do destino, mas na realidade é um efeito muito simples. Ninguém consegue ver amor em alguém que está todo o tempo camuflado, em alguém que não é original ou que muda constantemente o seu padrão de relacionamento, alguém que é artificial. E muitas vezes, na busca por se encaixar, nós nos tornamos essa pessoa artificial. Se você já entendeu que você tem feridas do passado, que você carrega a dor do abandono, da rejeição, isso é muito importante. Nomear, entender, visualizar, trazer para a consciência tudo isso é muito importante. Mas hoje eu não quero apontar o seu passado. Eu não quero só apontar a sua dor, mas eu quero trazer para o presente. Então eu quero te explicar algo muito importante. Cada vez que você se quebra para caber no mundo de alguém, você se anula e uma parte de você se desconecta de você mesma. É como se você estivesse se perdendo aos poucos. E isso, a longo prazo, se torna insustentável. Meu nome é Aline Rocha, sou especialista em desenvolvimento humano, psicanalista, e o meu objetivo aqui é trazer mais ferramentas para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para que você possa se entender as suas emoções e, é claro, viver uma vida mais leve, mais saudável. Então, olha só que interessante, muitas vezes nós cobramos dos outros um excesso de validação e aprovação, mas pensa comigo, qual foi o contrato que você fez com essas pessoas? Vou te explicar, calma. Qual foi o contrato que você fez no sentido do que? Você começa um relacionamento já sem limites nenhum. Você aceita tudo, tolera tudo, não diz não para aquilo que você não quer, para a forma que você não quer ser tratada. E afinal, quando essa pessoa já está adaptada com o seu jeito, aí você então começa a se sentir desconfortável e deseja mudar de uma hora para outra. Se você já começou no relacionamento, vamos supor num casamento, se você já começou no namoro, no noivado, de uma forma, com certeza aquilo vai perdurar. Então vai ser muito mais difícil, no meio do caminho, ajustar algumas coisas. Então talvez você esteja cobrando dessa pessoa
uma atenção, uma aprovação, ou até mesmo uma forma de te tratar, mas que você nunca colocou os pontos devidos neste relacionamento. Por isso a coisa tá desandando. Por isso você agora já não consegue mais sustentar este relacionamento. Então, se quebrar para caber tem suas consequências, e essa é uma delas. Então, olha só que interessante, se quebrar para caber é um vício em aprovação. Você acha que você está sendo legal, que você está sendo bacana, mas na verdade você está sendo manipuladora consigo mesmo. Você está negociando o seu próprio bem-estar para ser validado por outro. Então imagina você tendo que se quebrar em vários pedacinhos, em várias partes para se ajustar. Muitas vezes se diminuindo, se anulando. Às vezes você tem um sonho que as pessoas não estão compreendendo, mas você quebra, você ajusta, você diminui, você tenta se encaixar na visão do outro. E muitas vezes a sua visão ela vai ser maior do que o que os outros podem suportar. Eu sempre costumo dizer que o propósito ele é individual. Eu tenho um propósito individual. Existe um propósito coletivo, mas também existe um propósito individual. E como o propósito é meu, as pessoas ao meu redor, elas não vão compreender o meu caminho. Essas pessoas não vão compreender a jornada que eu estou traçando para chegar no objetivo, para chegar no propósito. Então, olha que interessante, muitas vezes nós nos quebramos para caber no sonho do outro, porque nós não queremos aceitar o nosso processo para desenvolver ferramentas emocionais, físicas, mentais, para poder viver o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso propósito. Quantas vezes eu tive que me diminuir para caber em lugares, sabendo quem eu era, sabendo que ali não era o meu lugar, simplesmente estar naquele ambiente não fazia parte do meu projeto de vida, do meu propósito. As pessoas, quando elas verem você crescendo, você sendo livre emocionalmente, espiritualmente, desenvolvendo força espiritual, aprendendo, evoluindo, crescendo, elas sempre vão tentar arrastar você para a medida delas. Então, se elas não estão buscando esse crescimento, elas vão tentar te ajustar ao molde delas. Não é que você é melhor que essas pessoas, mas a sua experiência de vida, ela vai te levar para um nível diferente. E essas pessoas que caminham com você, que não reconhecem isso, elas vão tentar te trazer para o nível delas. E aí, cabe a você decidir se você vai se quebrar para caber nesse nível, se você vai se ajustar, se você vai descer, se você vai negociar os seus princípios e valores para caber nesse ambiente que essa pessoa deseja te colocar. Então, como quebrar esse ciclo? Como quebrar esse padrão? Você precisa sustentar o desconforto no outro. Então, começa a se exercitar, a exercitar a sua mente, mostrando para ela que quando você diz não, as consequências não são tão assustadoras quanto ela imagina, quanto ela pensa. Então, quando você se posiciona, diz não, quando você começa a fazer esse breve exercício no seu dia a dia
e sustentar esse desconforto sem se justificar demais, sem se explicar demais, você já começa a quebrar esse padrão de se ajustar ao molde do outro. E acredito que depois de sustentar o desconforto, você também precisa nomear aquilo que você está sentindo, né? É descrever para si mesma aquilo que você está sentindo quando você se quebra para se ajustar na vida do outro. Então, como é que você se sente quando você vivencia essa experiência de ter que se ajustar? Se anula? Você se sente diminuída? Você se sente desconfortável? Nomeia as sensações, os sentimentos e logo depois disso começa a argumentar com esses sentimentos. Isso é real? O porquê eu tenho essa dificuldade de colocar limites? Porque eu tenho essa necessidade de me ajustar, de ser boazinha demais, de dizer sim para tudo, de me sentir, eu tolero me sentir desconfortável para que o outro esteja confortável e eu não suporto o desconforto do outro quando eu digo não, quando eu quebro o padrão. Então, acredito que essas 3 ferramentas, elas vão te auxiliar nesse processo de mudança, de quebra de comportamento, quebra de hábitos que muitas vezes nós adquirimos tentando nos ajustar, tentando nos acomodar para que as pessoas ao nosso redor estejam bem, estejam felizes com a gente, né? É entender que nós vamos desapontar o outro. E está tudo bem. Está tudo bem você errar, está tudo bem você desapontar as pessoas que estão ao seu redor. Chega de se quebrar para caber, porque o mundo, ele é grande o suficiente para que você viva a sua vida por inteiro. Tem espaço para você ser quem você é, sem precisar se ajustar ao outro, sem precisar se ajustar à necessidade do outro todo o tempo. Você pode ser você mesma, você vai ser amada, vai ser aceita, sendo você. Isso não te dá a liberdade, tá bom? De você viver na imaturidade, sendo grossa, sendo arrogante com as pessoas ao seu redor. Esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é sobre posicionamento, é sobre você aprender a ter autoridade, autonomia, sem a necessidade de estar se justificando, sem a necessidade de estar explicando demais para você ser quem você é. Não se trata de dizer a verdade a todo custo, sem pensar que você está ferindo o outro. Não é sobre isso, é sobre você ter liberdade de ter escolhas, de vivenciar as suas experiências sem se sentir culpada, sem se sentir diminuída e sem dar explicações demais pelo processo que você está vivendo. Eu sei que esse vídeo é um pouco forte de digerir, mas se ele te deu aquele sacode que você precisava, escreve aqui nos comentários: eu não me anulo mais. Você não precisa se quebrar, se dividir em pedaços para caber em lugares onde você não é honrada, onde você não é celebrada. Isso não é buscar reconhecimento. É entender o ambiente, discernir aquilo que está acontecendo ao seu redor e não forçar coisas que talvez não são para você. Talvez essas pessoas não entenderam o seu valor, talvez elas estejam em outro momento da vida e tá tudo bem, tá tudo certo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, para tudo que você está fazendo agora, se inscreve no canal, porque toda semana eu libero vídeos com conteúdos como esse aqui, para te fortalecer, para te ajudar nos processos, para que você quebre padrões de comportamento e viva uma vida muito mais leve, saudável, dinâmica. Esse é o meu objetivo. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Próxima semana eu tô aqui trazendo mais conteúdo para você. Um beijo enorme, ótimo final de semana e lembre-se, você não precisa se quebrar em pedacinhos para ser amada.
Seja você.